podia ter trazido uma cadeira, né? Deixa aqui. Tá muito alto. Aqui já ficou mais legal. Oba, tudo bom? Eu não consegui lá abrir agora que eu tô meio ocupado. Mas faz o seguinte. Ei, som, ei, voz, testando o som. Tudo bom, gente? Então, eu tenho que gravar uma meditação pra matéria do Gabas. É o último trabalho que a gente tem que fazer antes do TCC. Tá muito alto essa câmera, peraí. E eu tenho o costume de caminhar enquanto eu falo com Deus, enquanto eu faço a minha meditação. Então hoje eu pensei, por que eu só não levo o pessoal comigo hoje? Então, bem-vindos à minha caminhada diária. A gente vai conversar com Deus agora. E conversar entre si também. Conversar entre si é uma maneira de conversar com Deus. Eu tô fazendo meu TCC, e para fazer meu TCC eu tive que ler esse livro aqui. O nome dele é Fundamentos do Roteirismo. Foi o Gabas que me passou. E de primeira eu achei, nossa, é só um livro com um monte de técnica de roteiro. E realmente foi. Mas teve muito mais que isso. E ele começou a falar também de muita verdade. Muita coisa que eu já sabia e que já existia, só que a gente precisa escutar de um livro pra ler. Eu acho que é o George Orwell que fala que os melhores livros são aqueles que dizem o que você já sabe. Queria ler um trechinho deles aqui com vocês. Eu vou citar a Bíblia, mas eu quero citar esse aqui também. O Gabas, ele sempre fala na aula sobre dom. Tipo, você tem que ter o dom, você tem que ter o dom. Eu sempre achei essa frase meio chata, tipo, então se eu não quiser fazer, eu não posso. Mas eu comecei a pensar em certas coisas. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho aqui comigo agora. Deixa eu ler pra vocês. Ao longo da minha carreira de professor, percebi que as pessoas têm uma tendência a querer criar regras para tudo. Se por acaso um roteiro contiver 18 cenas no primeiro ato, eles acham que seus roteiros têm de conter 18 cenas no primeiro ato. Você ficaria surpreso se soubesse quantas vezes foi acordado no meio da noite com telefonemas de escritores histéricos dizendo: meu roteiro está muito longo, meu primeiro ato tem 19 páginas, meu ponto de virada 1 já acontece na página 19. Ao que sempre se segue a respiração pesada e por fim o lamento desesperado. O que eu faço? Eu os escuto e sempre dou a mesma resposta. E daí? E daí se o seu ato é muito longo? E daí se o ponto de virada 1 acontece na página 19? E daí? Para escrever roteiros, não se pode seguir números como se tratasse de uma bula de remédios. É a forma do roteiro que importa, começo, meio e fim, e não os números das páginas. O paradigma é só um guia, não um conjunto de regras absolutas. Se você escrever um roteiro pensando assim, ele não funcionará. Confie sempre na sua história e deixe ali dizer tudo o que você precisa escrever, bem como tudo que você não precisa escrever. É um livro que fala de regra de roteiro, fundamentos do roteirismo. E chega certas horas que ele vira e fala: não tem regra. Ó, tem essa regra, mas se quiser não ligar pra regra, você não liga. Você não liga pra regra. Aí eu penso, tá bom, se eu tenho que fazer um roteiro, eu preciso seguir regras, mas uma das regras é tanto faz as regras, então como é que eu faço um roteiro bom? E ao longo do livro ele sempre vai dizendo, você tem que seguir o seu feeling, você tem que ser você mesmo, você tem que ter o dom. Isso é ter o dom. Eu acho que a gente se confunde muito no que é o nosso dom, sabe? A gente se confunde no onde a gente pode usar o nosso dom e a gente muitas vezes não sabe qual que é o nosso dom. Até que a gente se descubra de verdade quem que eu sou, quem você é, a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente precisa se autoconhecer para depois usufruir os nossos dons pro bem. E isso é uma das coisas que C.S. Lewis, em Última Noite do Mundo, fala muito bem. Eu, inclusive, estou citando esse livro aqui no meu TCC. Ele tem um capítulo que ele fala sobre boas obras. Eu queria ler uma partezinha aqui para vocês também. Ele tá falando sobre pessoas que usam as suas habilidades. Ele tá falando, o ferreiro ele faz a espada, o bardo canta. Ele termina assim: mas em geral, os especialistas têm uma vida digna de um homem, utilidade, uma quantidade razoável de honra e alegria para exercitar a sua habilidade. Eu não vou ler o capítulo inteiro aqui pra vocês porque eu não tenho tempo. Mas basicamente o que ele quer dizer aqui nesse capítulo é: cada um tem um dom. Deus deu um dom pra você. Então você tem que descobrir qual dom é esse. Você descobre esse dom ao longo da sua vida, conforme você vai se relacionando com as outras pessoas, quando você vai trabalhando em diversas áreas. Se uma hora você vai descobrir o seu dom. E quando você descobrir qual que é o seu dom, quando você fizer alguma coisa muito bem, sem pensar muito naquilo que você está fazendo, e você sentir alegria em fazer isso, quando você se sentir completo em fazer isso, parabéns. Esse é o seu dom. É sobre dom que eu quero falar hoje? Não, isso aqui não é um vídeo carreira pra você. Decida qual que é o curso você vai fazer. Não é. Eu queria um pouco mais além do que isso. Eu vou ler 1 Coríntios pra vocês. 1 Coríntios 13. Pra quem tá dentro da Bíblia já sabe que 1 Coríntios 13 é a carta que fala sobre amor.
Vamos ler um pouquinho. O nome do capítulo é O Amor é o Dom Supremo. Dom, amor. Vocês vão ver onde eu quero chegar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, de nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, de nada serei. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que todo mundo tem um dom, certo? Eu acabei de citar isso. E ele vem aqui e ele diz que o dom supremo é o amor. Ele diz que a base de todo, podemos dizer que a base de todo dom, por assim dizer, é o amor, é você amar o próximo, ou é você fazer aquilo que você faz com amor. Dá pra entender isso, mas dá pra entender uma outra coisa muito legal também. E para isso eu vou um pouquinho mais longe na Bíblia, que é em 1 João 4, do versículo 7 ao versículo 8. O nome do capítulo é Deus é Amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se todos nós temos que achar os nossos dons e usar os nossos dons da maneira certa, da maneira correta, da maneira que nos faz melhor, e o dom supremo é o amor e Deus é amor, então a gente consegue dizer que o dom de Deus é o amor. Beleza? O dom de Deus é o amor. Eu trabalho na Protec. Eu gosto muito de trabalhar na Protec. Eu faço telão nos eventos aí que tem alterados. Estou fazendo da Champions hoje. Eu adoro fazer telão. Inclusive, já me chamaram para fazer evento externo. Eu fiz Mega Virgínia em Sumaré. Vou fazer Campuri nessas férias. Eu gosto de fazer isso que eu faço. E eu acho que faço bem. Eu não falo isso com orgulho. Eu sou melhor. Não. Com certeza deve ter alguém melhor que eu aí. Mas eu gosto de fazer o que eu faço. Eu me sinto bem em fazer aquilo que eu faço. Então eu penso, será que Deus ama e Ele se sente bem amando da mesma maneira que eu me sinto bem quando eu estou trabalhando? Será que Deus ama porque sem o amor Ele não se sente Ele mesmo? Porque eu com a Protec sou assim. Eu quando eu estou gravando vídeo, falando com a câmera, quando eu estou exercitando os meus dons, eu me sinto eu mesmo, eu me sinto completo. Então será que Deus, Ele ama porque o amor é o dom dele e por ser o dom dele, Ele só se sente completo quando Ele está amando? Da mesma maneira que eu me sinto completo quando estou trabalhando? É muito louco pensar sobre isso, porque quando a gente começa a pensar sobre o dom de Deus ser o amor, o dom a gente usa a nossa profissão, sabe? O nosso ofício, aquilo que a gente faz. Se o meu trabalho é produção técnica, se o trabalho do pastor Henrique é pregar, se o trabalho do Gabas é editar vídeo, o trabalho de Deus é amar. Então ele se sente completo quando ele está trabalhando, e o trabalho dele é o amor. E trabalho a gente vai muito no dote de criatividade, sabe? Aquilo que eu crio, que eu trabalho para fazer. E quando você vai nessa linha de raciocínio, talvez Deus tenha criado o universo justamente porque essa é a profissão dele. Não profissão do tipo de obrigação. Deus não é obrigado a nada que segura ele, mas é o ofício dele. É uma coisa que ele se sente completo quando ele está fazendo. O meu trabalho, ele faz parte da minha personalidade. E da mesma maneira que o meu trabalho faz parte da minha personalidade, o amor faz parte da personalidade de Deus. Então quando eu tô fazendo telão, bem bizarro esse exemplo, mas quando eu tô fazendo telão na Protec, quando eu tô fazendo 220 volts de produção técnica, quando eu tô fazendo qualquer outro evento e eu me sinto completo, Deus também se sente completo quando Ele exerce a função dele, que é amar. E eu gosto muito dessa linha de pensamento porque a gente consegue ir no porquê que Deus criou o universo. Deus sempre existiu. Mas o universo, os seres que ele criou, tiveram algum ponto de existir. Em algum momento ele estava sozinho no universo, ele parou e pensou, eu vou criar alguém. Mas por que ele vai criar alguém? Por que eu vou criar o ser humano? Por que eu vou criar sabendo que o ser humano lá no futuro ele pode jogar tudo no ar e fazer tudo ficar horrível para a vez do universo? Por que eu vou fazer isso? Mas daí você pensa, o ofício dele é o amor. Então ele faz isso porque ele ama. E é simples. Ele cria o ser humano porque ele ama ele. Às vezes o pessoal pede pra eu ir lá fazer telão e eu não tô no meu horário de trabalho, eu não posso contar o trabalho, mas eu vou lá e faço. E aí as pessoas perguntam pra mim, Luiz, por que você faz isso? Você não tá ganhando nada. Eu sei que eu não tô ganhando nada, mas eu gosto de fazer. É simples. Então,
Talvez Deus não tenha um motivo grandioso para criar o ser humano, porque o ser humano ele vai ser criativo. Não o ser humano, mas os seres do universo. Eu não vou criar o ser porque ele vai ser criativo. Eu não vou criar o ser porque ele vai fazer grandes coisas. Não, eu vou fazer o ser humano porque amar é o meu ofício. Então eu preciso amar. Como é que eu amo se não tem ninguém para eu amar? Aí ele cria alguém. E pronto. O ser humano ele é criado para receber amor. O ser humano ele é criado para ser amado. E talvez é por isso que a vida às vezes na Terra é horrível, porque a gente não tem o contato direto com esse amor. Às vezes a gente não recebe amor. A gente não deve amar para receber o amor de volta, porque isso é barganha. Mas naturalmente, amando, você recebe amor de volta. E quando isso não acontece, você se decepciona e você fica triste. O que eu tô tentando dizer com isso? Tô tentando dizer que o amor para Deus não é só da mesma maneira que o amor é para mim, não é só mais uma coisa. Não, o amor é realmente sério para Deus. É a função dele, é o trabalho dele. Não em questão de obrigação, porque se ele não amar, o universo explode. Não, mas é o que ele se sente completo ao fazer. Da mesma maneira que eu me sinto completo quando estou trabalhando na área que eu gosto, da mesma maneira que você se sente completo quando você está trabalhando na área que você gosta, da mesma maneira que qualquer um, quando está fazendo aquilo que está fazendo, se sente feliz fazendo o que está fazendo. Um dos motivos pelos quais a gente pode ficar triste nos dias de hoje é justamente o fato da gente não estar sendo genuíno. O Boas Obras fala sobre isso também. Fala sobre você ser uma pessoa genuína e fazer aquilo que você nasceu para fazer, que é o seu dom. E eu começo a pensar, o que eu queria perguntar para você hoje é, você está fazendo o seu dom de verdade? Será que você está realmente exercendo quem você é? Você está sendo genuíno? Você está sendo espontâneo? Deus está exercendo o dom dele. Deus está exercendo a profissão, o trabalho dele. Mas você está sendo genuíno? Você tá fazendo aquilo que você nasceu pra fazer? Você tá feliz? É uma pergunta muito boa pra se fazer. É uma pergunta que eu me faço toda hora. Será que eu tô feliz? Eu tô sendo genuíno? Eu pergunto isso pra Deus quando eu tô caminhando com Ele. Eu falo, eu tô fazendo aquilo que você me criou pra fazer? Você tá me usando da maneira certa? Eu tô deixando você me usar da maneira certa? Porque às vezes a minha habilidade é plantar kiwi, mas eu tô aqui fazendo evento. Então, eu tô sendo genuíno? O que eu quero que vocês entendam desse vídeo gigantesco é que se você não tá feliz, se você não tá se sentindo no lugar que você tá, se você tá se perguntando, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô fazendo aquilo que é certo? Será que eu tô deixando Deus me usar da maneira como Ele deve me usar? Quero que você foque mais no amor. Eu quero que você foque mais em se entregar. O amor, ele é entrega. O amor, ele acontece quando você se entrega pro próximo. E se você se entrega pra Deus, eu tenho certeza que Ele vai usar você da melhor maneira possível. Todo ser humano é um instrumento. Eu me comparo com um monte de coisa nos textos que eu escrevo. Eu me comparo com uma espada, com um pincel, um martelo, tanto faz, um instrumento. E cada instrumento tem uma utilidade específica. Eu não vou pintar um quadro com martelo e também não vou matar o inimigo com um pincel. Então, se você tá confuso, se você tá com medo, se você tá triste, se você acha que você não tá fazendo aquilo que você devia fazer, se entregue pra Deus, que eu tenho certeza que Ele vai se entregar pra você também. E Ele vai te usar da melhor maneira possível e você vai se sentir completo e feliz. Da mesma maneira que Ele se sente completo e feliz quando Ele tá usando da habilidade dele, que é o amor. É isso, eu vou terminar lendo mais C.S. Lewis, só que agora é outro livro. Eu vou ler Os Quatro Amores do C.S. Lewis. E eu gostaria de ler um pedacinho aqui pra vocês pra gente encerrar. Em Deus não existe fome que necessite ser saciada, somente fartura que deseja se dar. É essencial e sem ele dificilmente poderíamos evitar a concepção daquilo que posso apenas chamar de Deus gerencial. Um ser cuja função ou natureza é gerir o universo, que está para ele como um diretor está para uma escola, ou um hoteleiro está para um hotel. Deus, que de nada necessita, traz amorosamente à existência criaturas completamente supérfluas, com a finalidade de amá-las e aperfeiçoá-las. Se puder me atrever a apresentar a imagem biológica, Deus é um hospedeiro que deliberadamente cria seus próprios parasitas, faz de nós aqueles que poderão explorar e tirar vantagem dele. Nisto está o amor. Esse é o paradigma do amor de Deus, o inventor de todos os amores. E é isso. Eu acho que eu fui muito longe com a minha filosofia torta. Se você não está se sentindo completo, ame, se entregue a Ele, porque Ele é o único digno de receber o seu amor. E eu tenho certeza que Ele vai se entregar para você e você será amado. E vocês dois vão conseguir exercer os seus dons da melhor maneira possível. Talvez isso não aconteça aqui na Terra, mas algum dia vai acontecer. E eu vou estar esperando.
Isso foi só pra fazer o efeito legal do vídeo, tá? Não vou deixar minhas coisas aqui não. Ninguém vem aqui na Igrejas Árvores pegar minhas coisas. Acabou.